Chegamos ao capítulo 29 do livro de Jó, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. E neste capítulo 29, Jó relembra as bênçãos do passado. Esse, inclusive, é o tema de nosso estudo hoje. Neste capítulo, Jó, ele faz uma descrição das lembranças, os tempos felizes de sua vida, de todas as bênçãos e como ele desfrutava de muitas alegrias. Olá, estudante da Palavra de Deus, um feliz despertar a você. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Vamos aos ensinamentos, vamos à nossa reflexão de hoje, dentro do capítulo 29. A nossa vida neste mundo é pautada por passado, presente e futuro. O passado representa a nossa história, a raiz da identidade, o arquivo de memórias. Serve exclusivamente como aprendizado e fundação, mas não deve se tornar uma prisão emocional. Você já conheceu pessoas que vivem presas ao passado, sempre naquela nostalgia, porque o passado parece que foi melhor do que o presente? Como deve ser também enfrentado o presente? O presente é o único momento real e o espaço onde a ação acontece. Viver o presente exige atenção plena para construir o amanhã, sem a interferência de ansiedade pelas incertezas. E quanto ao futuro? O futuro funciona como horizonte de projeção, onde depositamos os nossos planos, metas e propósitos. Essa realidade da vida deve nos levar a uma reflexão muito importante. Quais? Como foi meu passado e o que aprendo com ele? Como está meu presente e o que estou fazendo dele? E, finalmente, o que desejo e como estou me preparando para o futuro? Profundo, não? O que o capítulo 29, o capítulo de hoje, tem a nos ensinar sobre isso? Jó 29 é um capítulo de profundo lamento e saudosismo. Nele, Jó recorda sua época de ouro, contrastando a felicidade e o prestígio que desfrutava no passado com a sua miséria atual, marcada por perdas e pela sensação de abandono. Os principais temas deste capítulo são nostalgia e intimidade com Deus, quando Jó sente saudades da época em que a amizade de Deus abençoava a sua casa e ele se sentia protegido. Também encontramos respeito e autoridade. Jó relembra seu antigo status, visto como um líder sábio e influente na sociedade, respeitado por jovens e anciãos. Também encontramos o tema da justiça e generosidade, quando Jó destaca o seu papel ativo na sociedade, protegendo os vulneráveis, órfãos e viúvas, atuando como um defensor da justiça. Tudo isto Jó relembra neste capítulo. E qual a lição mais marcante que vamos encontrar no capítulo 29? É que o mundo está em constante turbulência, com crises econômicas, pandemias, conflitos sociais, tragédias pessoais. A mente humana, sem um ponto de ancoragem sólido, é facilmente arrastada pela ansiedade
e pelo medo. No entanto, quando nossa segurança reside em Deus, podemos experimentar uma serenidade que desafia a lógica. Como Paulo escreveu em Filipenses 4, verso 7, prometendo uma paz que excede todo entendimento. Não significa, claro, ausência de problemas, não, mas a capacidade de manter a calma e a confiança, sabendo que Deus estará no controle, mesmo quando o caos se instala ao nosso redor. A segurança em Deus também confere propósito e significado para a vida. Sem um fundamento divino, a existência pode parecer vazia e sem sentido, reduzida a uma busca incessante por prazeres efêmeros ou conquistas materiais. Ao nos entregarmos a Deus, descobrimos que nossa vida tem um propósito eterno, que somos parte de um plano maior. Essa compreensão nos dá direção, motivação e um senso de valor intrínseco que não depende de validação externa, de circunstâncias. Jó 29, versos 18 a 20, nos oferece um vislumbre da percepção de segurança de um homem que, em meio à sua prosperidade, acreditava na inabalabilidade de sua própria existência, ou seja, fosse inabalável. No entanto, sua história trágica revela uma verdade essencial e, por vezes, dolorosa. A segurança verdadeira e duradoura e incondicional só pode ser encontrada em Deus. Essa é a nossa introdução no capítulo 29 do livro de Jó. Aproveite e compartilhe com alguém neste estudo e também deixe o seu like se você tem apreciado esta jornada bíblica, capítulo a capítulo. E se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Vamos agora ao resumo do capítulo. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Essa é uma verdade prática que vamos extrair deste capítulo 29. Então, como já falamos, neste capítulo 29, Jó relembra o seu passado. Ele nos transporta para antes de sua calamidade. É um retrato vívido de um homem que desfrutava não apenas prosperidade material, mas acima de tudo de intimidade com Deus, respeito de sua comunidade e de uma influência justa e piedosa. Ao analisarmos este capítulo, somos convidados a refletir sobre a natureza da verdadeira bênção, o testemunho de uma vida piedosa e a soberania de Deus, mesmo quando sua presença parece distante. Encontramos o desejo de Jó pela prosperidade dos meses passados, sugerindo a duração de seus percalços através do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele estava enfrentando. Então ele faz uma lista de recordações do seu passado, relembrando toda a sua trajetória de felicidade e de bênçãos. Enquanto Jó atravessava severas tribulações, ele faz o que muitas pessoas fariam. Ansiava pelos bons tempos, quando ainda tinha destreza ou força. A oração, quando ele diz no final do capítulo, meu arco se reforçava na minha mão, simboliza rejuvenescimento de vigor e força. Quando fora de uso, os arcos costumavam ficar sem a corda, permitindo que a madeira retivesse sua força. A piedade
de Jó para com os pobres. Destaca-nos a meditação matinal de 1953, página 244, quando ele disse: dos necessitados era pai, e as causas do que não tinha conhecimento inquiria com diligência, no verso 16. Esta era uma evidência de que Jó tinha a retidão conforme Cristo. Mediante Jesus, os homens podem possuir um espírito de terna piedade para com os necessitados e oprimidos. Ele desceu à mais baixa humilhação e foi obediente até a morte, morte de cruz, a fim de poder exaltar-nos. O mundo todo estava em necessidade daquilo que só Jesus podia dar. Ele não se privou daqueles que lhe clamavam por auxílio. Não fez como muitos hoje que dizem: não quero que eles me amolem com seus problemas. Quero acumular dinheiro para adquirir casas e terras. Esta tem sido a marca pungente na vida de muitos, principalmente dos mais abastados, né? Ou daqueles que almejam, daqueles que desejam arduamente a riqueza. Mas Jó não era assim. Embora um véu oculte o futuro, tendes um conhecimento das misericórdias do Senhor no passado. Não permitais que dificuldades vos desanimem. Tendes passado por provas e sereis chamados a passar por provas novamente? Tendes passado por experiências não inteiramente agradáveis? E essas experiências podem ser repetidas. Tentações têm sobrevindo a vós, e tentações ainda sobrevirão. Não sabemos o que está diante de nós, mas sabemos que temos o privilégio de confiar nossa alma a Deus, como a um fiel Criador. Agradeçamos a Deus por termos um refúgio na provação. Lembremo-nos de que Cristo é uma ajuda presente em todo tempo de necessidade. As promessas da palavra de Deus são ricas, plenas e livres. Deus está conosco, Ele cuida de nós. Deus é revelado em Cristo. Nosso Salvador é a imagem do Deus invisível. Ó, quão próximo do céu podemos estar, pois Cristo declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Então vejam que importante âncora que podemos ligar as provas do passado com as provas do presente, em Cristo Jesus. Como olhar o passado, portanto? Não podemos, em vista do passado, encarar novas provações e crescentes perplexidades, e mesmo aflições, privações e perdas, sem ficar desalentados, mas olhar para o passado e dizer, como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Entregar-lhe-ei o cuidado de minha alma como a um fiel Criador. Ele guardará aquilo que entreguei aos seus cuidados até aquele dia. A tua força será como os teus dias. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 320. Quais são as lições que devemos então extrair deste capítulo 29 para hoje, para nossas vidas? Primeiro, a primazia da comunhão com Deus. A maior bênção que Jó possuía não era a sua riqueza, mas a sua intimidade com Deus. Uma lição clara para nós: nossa busca primária, ou seja, o mais importante que devemos buscar deve ser por uma comunhão mais profunda com Deus, por meio de Jesus Cristo, através da oração e o estudo das Escrituras. Isto vai suprir todas as nossas necessidades. Segundo, a fé que se manifesta em obras. O testemunho de Jó era poderoso, porque sua fé era visível. Ele amava a Deus e, como consequência,
amava o seu próximo de forma prática e sacrificial. Assim devemos também agir para com os outros, para com aqueles que sofrem. Terceiro, a soberania de Deus em meio ao sofrimento. O contraste entre o antes de Jó e o agora de seu sofrimento é chocante. Isso nos deve lembrar que a vida do cristão não é isenta de provações. A prosperidade de Jó não o tornou imune à dor, à aflição. A lição final no livro de Jó não é que os justos nunca sofrem, mas que Deus é soberano, sábio e bom, mesmo quando não compreendemos os caminhos dele. E também a nossa esperança final não é terrena. Jó esperava morrer em seu ninho cercado de paz e prosperidade. Sua crise o forçou a encontrar uma esperança mais profunda, que ele vislumbra em sua famosa declaração: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Para nós, que vivemos sob a nova aliança, nossa segurança não deve residir em circunstâncias favoráveis, mas também na promessa da ressurreição e vida eterna garantida por Cristo Jesus. Afinal, nossa pátria final não é aqui. Aqui estamos só de passagem. Assim, fechando nossa reflexão, a esperança eterna deve ser o pilar mais distintivo de nossa segurança em Deus. Enquanto a esperança humana é finita e muitas vezes cheia de desilusões, a esperança em Deus transcende a morte e se estende à eternidade. Saber que temos uma promessa de vida eterna, um lar com Deus e a certeza de que dor e sofrimento são passageiros, oferece um consolo e uma perspectiva incomparável. Essa esperança nos capacita a perseverar em face da adversidade, pois sabemos que o melhor ainda está por vir. Olha aqui, fantástico, que maravilha, que confortante, não é mesmo? Eu não sei exatamente quais são as suas dores, qual tem sido o seu sofrimento, as suas desilusões, mas, conforme os ensinamentos deste capítulo e de toda a trajetória de Jó, eu tenho certeza que você e assim também eu podemos confiar em Deus, confiar em suas promessas, em seu plano de amor. Como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não desista, mas se apegue com Deus. Ele é o caminho para a nossa redenção. Os benefícios de confiar, assim, nos entregarmos completamente a Jesus são incomensuráveis. Uma serenidade que a lógica não pode explicar, um sentido profundo para a vida e uma resiliência para enfrentar qualquer adversidade. Portanto, que o anseio de Jó por dias de intimidade com Deus desperte em nós um desejo renovado de buscar a face de Jesus, a face do nosso Senhor. Que seu exemplo de justiça nos inspire a viver nossa fé de maneira autêntica e impactante. E que em nossas próprias provações possamos aprender a confiar, como Jó finalmente aprendeu, na soberania de um Deus que mesmo no silêncio, na aparente escuridão, continua a tecer seus propósitos perfeitos para a sua glória e para o nosso bem eterno. Vigiemos e oremos. Amém. O pensamento do dia:
A Bíblia diz em Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1, tudo tem seu tempo, portanto tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você. Suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme, não abandone sua fé. Vai valer a pena. Confie. Amém? Que Deus seja louvado, né? Muito realmente confortante saber, então, encarar o presente, o futuro e como usar o passado de forma correta, né? De forma que seja realmente para nós lições e um aprendizado para a nossa vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento de despertar contigo, por esta reflexão que acabamos de fazer no capítulo 29 de Jó. Ajude-nos, Senhor, a enfrentar o presente, o futuro de maneira sábia, que as experiências do passado possam servir de lições, de aprendizado para nós e que a esperança de um futuro conforme o teu propósito, conforme, Senhor, os teus planos, possam assim nos ajudar a seguir com sabedoria e que possamos, Senhor, buscar de Ti realmente a capacidade de enfrentar as adversidades do presente. Prepara-nos, Senhor, para uma vida eterna contigo e que possamos também caminhar ao teu lado e assim alcançarmos o porto desejado. Fica conosco, nos dê a tua graça, a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Chegamos ao final do nosso capítulo, de nosso estudo hoje, em Jó 29. E amanhã temos um encontro novamente com Deus no capítulo 30. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.